Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terás a luz da vida. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 13, versículos 18 ao 21. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos e escondeste-os aos doutores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, nos iluminando, e que essas palavras, que elas penetrem em nossos corações, abra nossas mentes e nos dê discernimento para que nós possamos compreendê-la. Ele começa fazendo uma comparação. A que poderei comparar o reino de Deus? Aí ele pega uma semente de mostarda, que é uma das menores das sementes, e diz que o homem atira no campo, no seu jardim. Aí aquela semente nasce e cresce ao ponto de abrigar as aves do céu. Do mesmo modo, ele ainda continua a nos dizer: A que poderei ainda comparar o reino dos céus? Aí ele vai e faz a comparação da mulher que pega as porções de farinha e fermenta e mistura, e até que aquele fermento, aquela massa cresça de uma forma magistral, vamos dizer assim. Assim também, meus irmãos, é o reino do céu. O reino dos céus, o reino de Deus, ele é algo imprescindível, é algo que nós, por mais sábios que pudéssemos ser, jamais em nossas vidas poderíamos compreender o verdadeiro sentido, o verdadeiro reino dos céus. Porque Deus, com sua sabedoria infinita, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, Ele é verdadeiramente absoluto, dono absoluto de toda a criação. E aqui ele faz as comparações, como é grande o reino dos céus, e como esse reino dos céus transforma-se assim de repente em nossas vidas, desde que nós acatamos a palavra de Deus, escutamos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus. E aquilo que você ouviu, aquilo que você leu, você pega e passa para frente. Aquela semente, ela não deve ficar ali abafada, parada. Não! Jesus quer que você ouve a palavra e que você propague aquela palavra, que você leve aquela palavra adiante para que outras pessoas ouvem. Então ele faz essa comparação do reino de Deus, que é a própria palavra dita pela boca de Deus. Essa palavra de Deus em nosso meio, ela precisa se tornar como aquele fermento que a mulher preparou ali, que aquela massa cresceu, ficou bonita, grande, e também como aquela sementinha tão pequenina da mostarda que se transformou naquela árvore tão grande a ponto de abrigar as aves do céu.
Assim é a palavra quando ela é bem sucedida em nosso meio, que nós a escutamos, levamos em prática e acreditamos que Jesus é o Senhor absoluto, dono de todas as coisas, e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao céu senão por Ele. Um ótimo dia para todos e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,